Fala pessoal, tudo bem? Professor Flávio Mota por aqui. Nós somos a QI Kbyte. O nosso curso é Técnicas e Lógica de Programação. A nossa aula 9. Vamos continuar com pseudocódigos condicionais. Segue. Bom, galera, aqui eu tenho um outro exemplo, né? Na aula anterior nós fizemos um exemplo mais basiquinho, usando condicional. Nesse exemplo, nós vamos verificar, né, se a senha e o usuário estão corretos, usando as nossas condicionais. Olha só, então vamos resumir aqui o nosso algoritmo. Tá? Então a ideia principal aqui, ela está aqui, ó, a condicional, né? Repare que agora nós temos um operador lógico e esse operador ele junta, né? Ele concatena duas condicionais. Pessoal, eu posso ter várias condicionais para o mesmo C, ok? Vamos entender aqui o nosso algoritmo. Então nós declaramos 4 variáveis: senha, usuário, senha cadastrada e usuário cadastrado. Na entrada de dados, nós atribuímos valores para as variáveis senha cadastrada e usuário cadastrado. Depois fizemos duas leituras, uma para o usuário e uma para a senha. E depois verificamos se os dados são iguais, né? Se o dado cadastrado é o mesmo dado de leitura. Se for, né? Se a condição for verdadeira, então eu vou ter o meu acesso permitido no sistema, senão o acesso vai estar negado. Pessoal, é exatamente desta forma que nós criamos as nossas funções de login, né? Para entrar em um sistema, nós temos dados cadastrados, claro, que aí seria em banco de dados. O usuário entraria com 2 valores ou 3 valores e seria feita uma comparação se essa informação que ele digitou é a mesma informação que eu tenho lá no banco de dados. Se for verdadeiro, ele acessa o sistema. Se não, ele tem um acesso bloqueado. Tudo bem? Então vamos lá? Vamos para o nosso mão na massa. Então vamos lá. Aqui nós vamos declarar duas variáveis. Eu vou colocar em minúsculo agora, porque vai nos favorecer, ok? Então vamos lá. Vou colocar assim, ó. Opa. Senha. Usuário. Vamos colocar separado, para não ficar tão congestionado. Caractere. Senha cadastrada. Usuário cadastrado. Também do tipo caractere. Joia. Então olha só, gente. Vou aproveitar aqui esse bloco. Eu vou ter 2 valores, correto? Então, antes de ler os valores, eu vou atribuir, né, conforme está aqui, ó, eu vou atribuir dados às minhas variáveis. Então, nesse momento aqui, ó, é como se eu fosse lá no banco de dados e trouxesse as informações que estão cadastradas no banco. Como não temos banco, eu criei 2 variáveis, armazenei dados dentro dela para comparar com as nossas leituras. Então vamos lá. Aqui eu vou dizer assim, ó. Vamos copiar para ficar mais fácil, né? Clica 2 vezes, então Ctrl C, Ctrl V. E aqui, como ele é um caractere, eu tenho que abrir aspas, fechar aspas e colocar o valor aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o valor da minha variável senha cadastrada é 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar aqui usuário cadastrado. Usuário cadastrado, nós vamos chamar de QI Kbyte. Então eu tenho 2 informações já registradas no meu algoritmo. E agora eu vou ler senha
e também vou ler o usuário, ok? Aqui eu vou mudar, né? Digite o usuário e digite a senha. Na verdade eu inverti, né? Mas tudo bem, vou trocar já já a senha. Geralmente nós colocamos primeiro o usuário, né, gente? E depois a senha. Prontinho. Então nós temos as leituras, né? E temos as atribuições. Joia. Agora eu vou verificar se o usuário que eu li é o mesmo que está cadastrado, né? Então, ó, se usuário cadastrado for igual ao usuário que eu digitei, correto? Olha só, eu posso testar somente isso aqui, tá? Se eu quiser. Vou colocar aqui entre parênteses, para ficar mais organizado, né? Pessoal, o parêntese ele é obrigatório no momento de duas condicionais, tá? Quando for apenas uma, não é obrigatório. Então, olha só, usuário cadastrado igual a usuário, eu posso colocar assim, ó, vamos lá. Vamos fazer só com o usuário primeiro. Escreva acesso permitido. Deixa eu colocar assim, ó. Se eu colocar assim, fim C, não vou colocar fim C não, vou colocar, eita, peraí gente, muita calma nessa hora, né? Então olha só, se usuário cadastrado igual ao usuário, então escreva acesso permitido. Vou colocar o C não aqui, que é o caso negativo, né? Que é a última opção. Então, acesso negado, ok? Então, olha só, se eu quiser testar somente o usuário, já está pronto. Já posso fazer isso aqui. Então, olha só, vamos rodar isso aqui. Repare que aqui, ó, digite usuário. Então, usuário, eu vou digitar Flávio. A senha nesse momento não importa, tá? Eu tive um erro aqui. Opa, faltou então, ó. Só o ele te avisa, tá, gente, ó. Né? Então, né? Continuar. Repare que deu acesso negado. Por quê? Porque o usuário que eu registrei é Keikabyte, não é Flávia. Ok? Então, vamos testar aqui de novo. F9. Usuário Keikabyte. A senha nesse momento não está sendo verificada, né? Então, olha só, acesso permitido. Por quê? Porque o usuário que eu digitei é o mesmo usuário que está registrado na variável usuário cadastrado. Então, já funciona só com o usuário, mas a ideia é colocar mais um valor aqui, né? Que é a minha senha. Então, aqui, ó, eu vou colocar o operador E, operador lógico E, porque ele vai juntar uma outra condição, senha igual 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar assim, ó. Ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, só nesse momento aqui. Configurações, aqui eu mudo o tamanho da fonte, ó. Vamos colocar 14, vamos ver se resolve. Resolveu. Então olha só. Se usuário cadastrado igual a usuário E. Pessoal, o E, ele diz o seguinte: uma coisa e outra coisa tem que ser verdadeira, tá? Tem que ser verdadeira. Se não for, então a condicional é falsa, ok? Então, se usuário cadastrado igual a usuário e senha igual a 1, 2, 3, 4, 5, então o acesso está permitido. Se uma das condições, ou aqui for falso, então ele vai para acesso negado. Porque para entrar no sistema eu preciso que o usuário e a senha esteja correto, tá bom? Outro detalhe importante é o seguinte: como eu tenho aqui duas condições, uma para o usuário e uma para a senha, eu vou colocar mais um parênteses aqui, ó. Eu vou abrir mais um aqui e vou fechar aqui.
Porque as duas condições se tornam apenas uma. Então eu preciso fazer desta forma, tá? Vamos lá então. F9, ele pede aqui o meu usuário. Então vamos lá, vou digitar Flávio, por exemplo. A senha 1, 2, 3, 4, 5. A senha está ok, mas o usuário não. Então o acesso é negado. Se eu digitar QI, kbyte, usuário e senha 1, 2, 3, 4, acesso negado também, porque o usuário está ok, mas a senha não. Agora, se eu digitar os dois correto, QI, kbyte, 1, 2, 3, 4, 5, aí o acesso está permitido. Por quê? Porque as duas informações estão de acordo com a minha condicional. Ok? Tudo bem, gente? Se você não entendeu muito bem a mecânica, né, de como trabalhar com o operador E, né, porque agora ficou um pouquinho mais complicadinho, né, assista a aula novamente, assista quantas vezes for preciso, tá? Vai ficar exercícios para vocês, tá bom? E faça, gente, mão na massa, não tem jeito, tá bom? Abraço, até a próxima, tchau, tchau.